Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 64º episódio 64 bits de Retrocomputaria. E hoje o episódio vai ser divertido. Cuidado, tem maionese no chão. Detalhe a curiosidade, cuidado que deixa coisas caírem. Detalhe que pelo número do episódio, nós chegamos ao limite de endereçamento direto do Z80. Em KB. A partir do próximo a gente vai usar Maper. Sim, temos que usar bem sim. Aliás, já que é o episódio 64, podemos tocar aquela música dos Beatles? O NM64, boa. Vamos nos apresentar antes de começar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já sabem que eu sou José Cardoso e quem tá aqui? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. Giovanni, conta um pouquinho da ideia do episódio, né? Por que a gente resolveu fazer esse episódio, um episódio especial, vamos dizer assim, né? Na verdade, isso tem origem no fato de que das conversas que a gente tem antes, depois e inclusive durante as gravações, onde nós ficávamos especulando sobre qual a consequência de que determinadas atitudes e ações teriam levado para certa empresa, certa linha de computadores e para. Então, assim, a gente sentou um belo dia, aquela tarde de sábado, alegre, maravilhosa, como que não tinha nenhum jogo de futebol interessante na televisão. E começamos a fazer um micro brainstorm sobre esse assunto. E 30 sugestões de caminhos alternativos depois, a gente percebeu que era mais complicado do que parecia. Sendo assim, a gente resolveu picar, não o capitão da Enterprise, vamos fazer um agrupamento de certas ideias para começar a gravar essa primeira série de What If do Retrocomputaria. A ideia é que a gente vai fazer esse episódio, nós vamos especular à vontade. O nosso nível de futurologia de Araki vai estar atacado, então a gente vai falar sobre o que nós achamos que poderia ser se acontecesse isso ao invés daquilo. Qualquer semelhança com as séries de Elseworlds da DC Comics ou What If da Marvel não é coincidência. Tá, a gente puxou a ideia de lá. Puxamos nada, roubamos na cara de pau. Pois é, metendo embaixo do braço e saímos correndo. Então a gente resolveu agrupar em assuntos. Então, em termos de empresa, em termos de arquiteturas específicas. Porque a gente não tem como falar de uma só. E acho que isso vai render uma série de podcast que nós vamos fazer dentro do Retrocomputaria. E de vez em quando a gente vai fazer as nossas pirações viagens na maionese. E quem foi eleito como a primeira para nós falarmos? Pegamos num papelzinho, misturamos tudo e puxamos o primeiro nome. E aí, João, pega logo o primeiro nome pra gente ver quem é que tem que falar aí. Vamos lá.
pegando o papelzinho aqui. A sorteada foi Commodore Business Machines, CBM. Cara, dada a mão do Jack Tramiel envolvida no meio, eu não duvido se ele pegou e fez com que todos os papéis fossem escritos Commodore. Pera aí, deixa eu ver o próximo. Ih, caraca, tá escrito com Commodore também. E o outro? E também, nossa. É o Jack, né? Fazer o quê? Vamos falar rapidinho sobre a Commodore, assim, sem puxar muito. A Commodore é um nome usado para a empresa chamada Commodore International, que era uma empresa norte-americana de bens de consumo eletrônicos baseada em Westchester, Pensilvânia, e que desempenhou um papel vital no mercado de computadores domésticos na década de 1980. A empresa também é conhecida pela sua unidade de pesquisa e desenvolvimento, a Commodore Business Machine, CBM. Ela desenvolveu e comercializou alguns dos maiores campeões de vendas na área da computação doméstica, em particular o Commodore 64, até hoje o computador de 8 bits mais vendido da história, lançado em 1982. Ela abriu falência em 1994, mas desde então houve várias tentativas de ressuscitar outros de seus grandes sucessos, os computadores da linha Amiga. Isso vocês já sabem tão bem quanto nós, mas mais ou menos em torno disso que você vai encontrar na Wikipedia. Aliás, a Wikipedia ela não inclui aqui toda a seção barraco que corresponde à história dessa empresa. Commodore a estação barraco é a maior parte, né? Pois é. Ou só tem barraco. É praticamente um caso de família de tanta barraco que tem. Então a gente começa falando então do cenário zero, né? Vamos pegar lá 1976. Vamos voltar no tempo. Pequena introdução a esse fato. 76, Commodore. Nessa época, a Commodore já era uma empresa que existia, já estava razoavelmente consolidada. Ela já tinha saído daquela fase de comprar máquina de escrever usada, retificar e vender para o Canadá, e do Canadá vender para os Estados Unidos. Já como tinha começado a vender outros equipamentos de escritório, entre as calculadoras mecânicas, já tinha passado, obviamente, por razões de pura tecnologia, para as calculadoras eletrônicas. Nesta época, se iniciou aquela história da Texas, né, César? Ah, pois é, né? Só da Texas, vocês sabem, a Commodore comprou a moto porque estava com medo de não ter fornecedor, mas Chuck Peddle tinha uma outra ideia para fazer com a moto, né? O Chuck, ele tava com a ideia de que tinha que fazer um computador, mas tinha que fazer um computador, e encheu o saco do Tramiel nessa época para isso. A história, todo mundo conhece, o Jack foi dobrado e sim, tá bom, vamos fazer um computador que você tem aí. Tem esse kit aqui, o tal do Kim. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E assim surgiu o PET, o VIC, o Commodore e por aí vai. Porém, digamos que alguma combinação nesse momento de fraqueza. Alguma combinação de fatores, por exemplo, nesse dia que o Chuck Peddle ia conseguir convencer o Jack ele saiu de casa atrasado, um cara lascou o carro dele, levou o retrovisor, tomou uma multa, ele chegou com raiva. Isso não, o fato de fazer algo mais legal. Vamos dizer assim, Jack não caiu nesse momento de fraqueza que ele caiu ao ser dobrado por Chuck Peddle. Jack bateu o pino, bateu o ponto. Disse, computador é o escambau. Vamos ficar fazendo calculadora, né? Vamos ficar fazendo calculadora. Então tá bom, vou pedir as contas igual eu fiz na Motorola, né? Eu vou embora, vou cuidar da vida, vou fazer um outro chip em algum outro lugar e por aí vai. Que é uma coisa a se pensar, né? Hein, César, o Irving Gold, ele salvou a Commodore, foi antes ou depois da Morse? Antes. Então, antes foi o escândalo da Atlantic Alliance. Significa que se o Irving Gold não tivesse feito aquela maracutaia sem vergonha de arrumar uma grana... Atlantic Assurance, eu acho que é de 66, se eu não tô errado. Que foi o que deu a grana pra garantir o dinheiro, os recursos pra Commodore começar a vender calculadora, né? E, obviamente, comprar Morse. Isso. Se isso não tivesse acontecido, bem, acho que o Jack teria fechado as portas, aberto a versão norte-americana das Casas Bahia. E tocado sua vida? Eu acho que sim. O que seria? Você, João, provavelmente. João morreu. O que tu acha? Peraí. João, para de carregar esse programa imbecil no 1541 e presta atenção na gravação. O que tu acha? Eu também acho que o Tramiel ia ficar na dele, sim. Porque a gente tá falando de uma 76. Tá falando uma coisa pré-Apple II. O mercado ainda era muito pequeno e essencialmente robista. Não, pior. O negócio da Atlantic foi 66. Não tinha mercado. É pior ainda. Ah, tá. Você tá falando antes de 76. Então não tem nem o que discutir. Ele ia vender couve na feira. Só uma coisinha. Explica pra quem não tá lembrando. O que foi o escândalo da Atlantic Alliance? Rapidamente. Vocês estão mais inteirados do assunto. Aliás, Atlantic Insurance, né? Eu não consigo puxar o link, mas sei que foi um escândalo. Não sei se foi de empréstimo. Aqueles famosos escândalos de empréstimo de fundos de alguma coisa que vira e mexe acontece nos Estados Unidos, né? E aí o Irving Gold... Esse foi no Canadá.
Ele continua no Canadá. Porque a Commodore estava sediada no Canadá ainda na época, né? Ela estava do Canadá, mas indo para os Estados Unidos. Ela estava no Canadá, buscando financeiro da Atlantic Insurance, e aí o Irving Gould salvou a Commodore estava envolvida até o pescoço nessa Commodore, que na época vendia máquina de escrever, se eu não estou errado. A grande verdade, isso é que a Commodore ela se aproveitava, como era complicado você trazer coisas do leste europeu, que era o que o Jack fazia, né? Trazer máquinas de escrever do leste europeu, dava uma garibada e revendia nos Estados Unidos, isso era até mesmo proibido, ele não podia fazer. Mas como ele tinha parentes no Canadá, e a esposa dele a documentação dela de naturalização era canadense, ele jogou a Commodore no Canadá. Do Canadá, como em tese aquilo ali é quase uma Europa meio afastada, ele conseguia trazer de boa as coisas do leste europeu e de boa vendia para os Estados Unidos. Ou seja, se o Irving Gould não tivesse feito esse aporte financeiro, não tivesse salvo a Commodore, será que o Jack Tramiel talvez tivesse sido preso nesse rolo todo? Provavelmente o Jack passaria um tempo curtindo a prisão canadense, junto com os castores e com a polícia montada, né? Junto com a RCMP, e aí eu acho que assim, provavelmente voltaria vendendo coisa na feira, como diz o João. Assim, ele bem ou mal, ele era um sobrevivente, então de fome ele não ia morrer. Ele ia pra Nova York, ia juntar a comunidade judaica de Nova York, ia frequentar a sinagoga, talvez fosse o sócio da BH Foto. Tudo poderia acontecer. Cara, em termos de Jack Tramiel, tudo podia acontecer. Mas enfim. Mas talvez ele não se envolvesse mais em qualquer coisa que desembocasse no mercado de microinformática, então. Ele ia continuar vendendo coisa, não necessariamente equipamento de escritório. Aliás, voltando ainda nesse assunto aqui, a gente falou do medo da Commodore de não conseguir mais ter integrado para montar calculadora eletrônica. Isso tem relação com o fato de que a TI, que era fabricante de chips para fazer calculadoras, ela decidiu, todo mundo usava? Todo mundo usava. Decidiu o seguinte: vou fazer minha calculadora também. Em dias de hoje, pensem assim: digamos que a Intel resolvesse fazer seu próprio computador. Não, gente, não é o esquema de que a Intel faz hoje em dia de OEM, de produção de placa. Ela vai fazer a placa, todo o contrato, não. Ela vai abrir uma fábrica e vai produzir o computador todo. E vai parar de vender processador pros outros. Vai fazer só a arquitetura dela. Imagina dessa forma. O que seria, né, se fizesse isso? Isso cai no mesmo problema da Atlantic Alliance, né? O Commodore vai ser obrigado a fechar as portas ou mudar seu mercado, seu foco. Mudar a linha de atuação, né? Pra quem já tinha vindo de máquina de escrever, que virou calculadora, acho que não ia demorar muito pra ele voltar pra máquina de escrever, ou, sei lá, vender geladeira, fogão. Ele ia fazer a Casa Bahia. Isso aí são o menor dos problemas. Isso aí certamente que o Jack ia se virar. Porém, nós estamos aqui no nosso futuro alternativo, em que Jack Peddle acabou de assinar a demissão da MOS. Ele resolveu montar. Jack Peddle. Ele vai fundar a segunda startup da vida dele. E aí o que acontece? Jack Peddle montou ele vai fazer um novo chip com o sucesso as ideias do 6502, né? Com o sucesso do 6502, alguém na Apple curte a ideia e usa esse novo chip, que é extremamente interessante pelo fato de ser um sucessor do 6502 no Apple III. O Apple III foi o único caso em que em todos os nossos cenários, passados, presentes e futuros, o resultado é sempre o mesmo. Ele é um ponto fixo no espaço-tempo, né? É um ponto fixo no espaço-tempo, né? Ele é um vórtice e ele fracassa. Miseravelmente também. Não vai citar aqui, né? E aí... Ele fracassa sempre, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Esse chip que a gente botaria ele como 6502 compatível, ele estaria pro 6502 que o 80 tá pro 8080? Ele estaria de que seria alguns anos antes o 65C02 ou até mesmo o 65816. Uma evolução do 6502. Justamente voltado para fazer um computador. Mas que não deu certo. Não salva a Apple III do buraco, né? Jack Peddle vai pro anonimato, pro obscurantismo, ninguém mais lembra dele. Vai trabalhar na HP, vai fazer outras coisas da vida dele, vai cuidar da vida. Aquela famosa briga entre MOS e Texas, que chega no ponto da guerra dos computadores domésticos, ela acaba se abrandando, porque acaba não acontecendo. O MOS 6502 ganha uma certa hegemonia contra seus clones licenciados da WTC, a Ricoh, Zintec, eu acho que também chegou a fazer o 6502, até porque o Tramiel deu um jeito de ser o único fazedor razoável de 6502 na praça. O Tramiel, na verdade, ele acaba criando uma maneira de, mesmo toda a patente de proteção intelectual ainda na infância, em termos de computador, dele conseguir fazer com que o único 6502 que funcione da maneira que tem que funcionar
seja um 6502 da MOS. E com um preço razoável. Sim, ele era extremamente competitivo em termos de preço, né? Anos mais tarde, a MOS Japan, ou Commodore Semiconductor Group Japan, ela assina um contrato com uma fabricante de coisinhas chamada Nintendo para fazer o chip de um console de videogame deles, ao invés de ter acontecido com a Ricoh, já que a Ricoh não teria tanto cacife para fazer um clone de 6502. Sim, e aí com isso ela acaba durante um bom tempo, acaba tendo um mercado cativo. Tem um cliente, todo mundo pediu a Deus, né? Fornecendo chip para um fabricante de videogames, vendeu horrores, né? E forneceu pros dois, né? Pro Nintendo e Super Nintendo. Exatamente. Que se mantém, né? A parceria é tanto sucesso que a Nintendo não só se mantém, como ela acaba se tornando acionista da MOS para manter essa parceria, essa aliança, e a MOS passa a ser o único produto da MOS / CSG em mercado de consumo. Todo o resto ela mantém a linha, mas ela acaba concorrendo com a Texas em mercados que muitas vezes são fora do grande mercado de computadores, inclusive tendo a sua própria linha de calculadoras científicas para mostrar a capacidade de chips dela. Sim, além de outros instrumentos de laboratório, né? Aí você teria uma concorrência para HP, por exemplo, no ramo de calculadoras, né? Sim. Isso. Ou não, de repente a HP resolve desistir dessa vida, já que a HP tem outras coisas que ela produz e deixa de lado as calculadoras e fica de boa cuidando de outras coisas. Então, ou seja, e da HP 12C. Nesse nosso mundo alternativo não tem HP 12C. Talvez tivesse a MOS 12C, né? Não, a CSG, sei lá, Commodore C40, por exemplo, C50, alguma coisa parecida. C64. Esse mundo a gente pensou aqui alternativo, podemos ter essa situação. Plausível isso. O que vocês acham dessas aspirações alternativas? Tá válido? Tá tranquilo. Cara, ainda vai piorar. Não, essa é uma delas, né? A gente não tá encadeando, a gente tá imaginando apenas pontos isolados no espaço. Ainda vai, à medida que a gente rolar os dados, a gigantesca na televisão, cara, empurra, a gente tem cenários ainda mais loucos daqui pra frente. Com certeza. Eu acho que o cenário 1 já é mais louco. Então vamos pro cenário 1? Vamos. Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Cenário 1, 1983. Nossa, esse... O que ocorreu em 1983? A guerra de preços entre Commodore e Texas, que acabou ocasionando o grande crash dos videogames de 1983 e 1984. Na verdade, guerra de preços da Commodore contra o mundo. Na verdade, essa guerra de preços, ela acontece com os computadores, e os videogames, eles acabam também sendo metralhados com bala perdida. Eles acabam sendo pegos no fogo cruzado, né? O mercado de videogames os videogames, assim, ele já tava, como se você analisa o cenário, a coisa, ela já tava indo pro buraco. Tava começando a descer a ribanceira, né? Só a melhor, assim, Ricardo, a melhor afirmação que eu consegui achar até hoje desse negócio, estamos indo pro buraco, era o seguinte: a Atari, quando ela lançou tirando o ET, né? Não, nem vou falar do ET. 81 ou 82, João, o Pac-Man. 81. Ela encomendou em torno de 2 milhões de cartuchos do jogo. O problema é que é o seguinte: ela encomendou mais cartuchos nos consoles que ela já tinha produzido. Ela considerou que o jogo era tão bom, todos aqueles que tinham comprado um Atari iriam comprar o jogo, e que pessoas que não tinham Atari também iriam comprar o console por causa do jogo. Muitas pessoas, geralmente as que gostam do ET, sim, existe gente meio masoquista pra tudo. Muitas pessoas que gostam do ET, principalmente, dizem que o Pac-Man foi o principal fator do crash. O ET foi só a pá de cal. As pessoas, elas comentam que é o seguinte: o Atari 2600 não tinha hardware pra rodar o Pac-Man. Ele só tinha 12 sprites na tela. Então o que eles fizeram? Um sprite é o Pac-Man, os outros 3 fantasmas, eles literalmente são sprites multiplexados, por isso que eles piscam feito retardado. É verdade, eles piscam pra caramba. O Pac-Man do Atari é muito ruimzinho, assim, muito feinho. Olha, então eu vou dizer que o Miss Pac-Man é um verdadeiro milagre. Porque o Miss Pac-Man, todos os problemas da Atari foram corrigidos naquele jogo. Ah não, Miss Pac-Man é muito bonitinho. O jogo é muito bem feitinho. O jogo é um verdadeiro milagre, então, pro Atari. Ele sai de 2K pra 16K, sabe? Acho que ele é 16. Literalmente ele prova que o Pac-Man poderia ser feito decentemente. Mas o nosso ativo não é fazer o Pac-Man bem. Não era ter feito o Pac-Man caprichado. Uma porcaria. O Pac-Man continua. É outro ponto fixo no espaço-tempo. O Pac-Man do Atari é muito ruinzinho. Pois é. Pancadaria de Commodore contra todo mundo. Acontece o cenário alternativo. A gente imagina o cenário alternativo, que é o quê? A Commodore Sifo.
Se ferrou. Jack Tramiel. A Texas consegue um empréstimo. Os executivos da Texas conseguem achar, digamos, um ponto de escape para sair daquela angústia, daquela guerra de preços. E no final das contas, o Commodore 64 não vai. O TI-99/8 sai, é um sucesso de vendas. Outros computadores de 8 bits acabam embarcando no mercado norte-americano. Ou seja, a Commodore fica com muitas linhas de frente para atacar e desiste. Ou então, continuação do cenário zero. Commodore, como empresa de micros, não existe, só existe a MOS. E a coisa começa a fluir assim. Não, aqui o Commodore 64 saiu. Digamos que o Commodore 64 ele não conseguiu ser lançado pro Natal 82, ele saiu no meio de 83. Ele perdeu um tempo, e o tempo era importante. Sim, em termos de mercado, o tempo é fundamental. O momento de entrada no mercado é fundamental. Então assim, a gente pode dizer assim, ela entrou em muitas frentes e com isso ela tomou na cabeça. Ela perdeu. Desistiu, chega. E aí com isso, o Commodore 64 foi um fracasso. A gente pode imaginar, nesse universo alternativo, nessa realidade alternativa aqui. Olha, não é não. Eu não consigo imaginar o Commodore 64 sendo um fracasso. Ou melhor, não um fracasso, ele foi metade do sucesso que ele foi. Mas foi o que ele foi bem. Acho que metade dele é até muito. Então ele foi bem menos sucedido. Pra imaginar o Commodore 64 sendo mal sucedido, eu teria que imaginar o Commodore 64 com uma máquina do tipo, como se ele fosse um VIC 2.0, ou seja, como se ele fosse que a Atari fez a linha dela de 8 bits, o Tramiel fez igual. Fez um VIC um pouquinho melhor e pronto. Hein, João? Você uma alternativa muito simples. Boicote da Soft House. Não tinha jogo. Pressão da Atari para não ter jogo. E da Texas, né? Alguém começou a jogar em segundo plano, um outro plano. A Soft House começaram a fazer protesto e levantar hashtag não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Pra isso, o Atari 800 deveria ter sido um sucesso comercial muito maior e o VIC-20 com um sucesso muito menor. Pois é. E vamos imaginar então, voltar um pouquinho, imaginar o Atari 800 sendo vendido pela metade do preço que ele tinha. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Sim, com jogos legais. Houve uma disputa muito forte dentro da Atari, e aí alguém na Atari chegou à conclusão de que precisava ter alguma coisa depois de... Porque o Atari VCS ia durar só 3 anos, e o 800 serviria para pavimentar esse caminho. Além de, obviamente, fazer o pessoal trocar um VCS por um computador da Atari, continuando a rodar jogos Atari, continuando a rodar softwares Atari. Ou seja, a Atari, ela desiste de console, vamos direto não pro computador, né? Pro meio híbrido. Computador, videogame. Isso. E aí, Commodore se estrepa na briga com a Texas. Ou seja, acaba não tendo crash porque a própria Atari esfria o mercado de videogames. Então, sim, o mercado de videogames, em vez de ele no ápice e quebrar, ele simplesmente Não, eu tô pensando até no seguinte. Commodore, esse que eu consigo ver. A Commodore tentaria criar uma guerra de preços, só que a Commodore é uma empresa com problemas sérios de caixa, com uma base pequena. A guerra de preços não resolve, né, não consegue trazer o impacto de trazer gente para comprar os produtos da Commodore. Ela acaba tendo problemas seríssimos de caixa, e numa reunião de emergência todo mundo chega à conclusão de que a Commodore dividiria-se em 2 Commodores. A MOS continuaria a vida dela, provavelmente mais uns anos, e a Commodore em si, ela, logo que houver separação, ela abriria pedido de falência. É plausível. É plausível. Divide em 2 empresas, a MOS cuida só da parte de semicondutores e por aí vai, e a Commodore com isso, talvez ela nem abrisse a falência, mas talvez tivesse com isso, desse um respiro pra ela. Ou até ela fosse vender outras coisas. Mercado, tipo, fosse vender... Ou sair da eletrônica... sair da eletrônica de computadores para uso pessoal e ficar nos computadores para uso profissional. Ela já tinha um segmento disso. Tinha muita gente na Commodore que queria seguir esse caminho. Mas então, nesse meio tempo desse estrepa no estrepa, tudo acontece, a gente tem um pessoal que saiu da Atari, né, para fazer um computador novo, videogame novo. Jay Miner e companhia, Amiga Incorporation, tudo mais. Peraí, uma coisa mais legal. Diga. Dentro dessa lógica, não faz sentido eles saírem da Atari. Eles continuariam na Atari. Eles desenvolveriam essa nova arquitetura dentro da Atari, já que a Atari, se nesse momento casa com a ideia da Time Warner de começar a vender todos os outros produtos de mídia do grupo, transformar a Atari também um veículo de venda de todos os produtos de mídia do grupo, eles se tornam um grupo especial dentro da Atari. Eles desenvolvem aquilo que a gente chama de Lorraine, o que seria o Atari
1750XL, porém, vamos usar um nome específico da Atari, né? O Atari Sierra. Sierra. É porque 1750 daria essa ideia que ele fosse sequência da família Atari, 400, 800, 1200. E é uma arquitetura completamente nova, completamente zerada. Acho que não caberia, nesse caso, usar um número fazendo da mesma forma. Teria que partir, olha, agora é uma coisa completamente nova. E o Sierra acho que a Atari Sierra cairia bem. Lançado no final de 84, né, César? Provavelmente nisso. Eles tendo recursos, eles conseguiriam em 84. Mas eu provavelmente não daria o impacto que eles esperavam pra sair em 84. Tô pensando assim, realmente, todo mundo lançava na época coisa na SES, na Computer Electronic Show na SES. Talvez fosse uma coisa tão forte que a Atari lançaria o Sierra dentro da SES, mas lançaria um dia antes, inaugurando uma tradição que hoje se tem dentro de todas as feiras, você fazer press days antes da feira propriamente dita, onde saem os grandes lançamentos hoje em dia, né? Antes das feiras. A Atari lançaria isso, tipo, pra um dia que só se falasse de Sierra. Vai ter o dia dela, somente o Sierra Day, e falaria tudo lá. Seria uma estratégia, realmente, uma estratégia interessante. E aí, obviamente, todo mundo ficaria absolutamente com o queixo caído com a nova geração de computadores Atari. E aí, obviamente, ele conseguiria levar toda a Time Warner junto com ela pra lançar coisas pro Sierra. Aliás, em dois sabores, né? O Sierra na versão console e o Sierra expansível para computador e o Sierra já computador. Isso. Poderia expandir o modelo de um videogame. Você fala um videogame que pode virar computador e um computador, ou seja, 3 máquinas diferentes dentro da mesma arquitetura, da mesma família. E fora um videogame. Videogame que pode virar... você plugar teclado e mouse e um computador. Já foi. Teria uma versão XSTS aí do Sierra. Inclusive a versão mais parruda para arcade, né? Antecipação da CR20. É a antecipação da CR2032, né? Da CD32, desculpa. Isso. Passando na CD32. Aliás, eu ia chegar no CD32. Não teríamos o Atari Jaguar. CD32 seria o Jaguar. Sim. A Atari lança o Atari Jaguar baseado no hardware próximo a CD32 com o drive de CD. E com vários anos de antecedência. O Sierra, nesse caso, seria assim, a base dos esforços da Atari por 5 a 10 anos. Desenvolvimentos do Sierra, avanços, seria a base da Atari aí pelos próximos 5 a 10 anos, pelo menos. E nessa vida onde os 8-bits, obviamente, já estariam morrendo em 85, que não daria para disputar com uma máquina como a Sierra, e não teve um líder de vendas como o 64, o que sobra no mundo? E também não teve uma amiga brigando com a Atari ST, né, e outras máquinas de 6-bits de outros sabores. Porque dessa forma o Atari ST não existiria, você teria somente o Sierra. Ricardo, acho que até o próprio Macintosh da Apple estaria ameaçado. Poderia ter virado o que anos depois foi o Next, né? Vamos fazer um nicho do nicho. Você acha mesmo? Você acha que a Apple não tentaria brigar nessa... A Apple ia ter o problema de não ter a quantidade de recursos que a Atari tem à disposição. E o principal, né? Até acho que em algum momento haveria uma pressão em cima da Apple, ou do próprio Steve Jobs, ou dos próprios acionistas, para que ocorresse com o Sierra, mas sem o dinheiro, sem as condições de distribuição, porque o Sierra seria vendido em qualquer birosca nos Estados Unidos. Sim, lembre-se que você tem Jack Tramiel na história. Jack Tramiel... Não, Jack não tá aí. Não, a Time Warner tá aqui. É verdade, a Jack Tramiel não estaria aí, verdade. Falei besteira, o Jack Tramiel. Você teria a Time Warner. Jack Tramiel estaria na Commodore vendendo chuchu na feira. Isso. Isso aí. Nessa lógica, Jack Tramiel tá vendendo, sei lá, calculadora, máquina de escrever... Ele tá vendendo bagel. Ele abriu uma padaria e tá vendendo bagel. Não, pode ser. Pode ser, né? Tá vendendo bagel, assim. Só que eu acho que realmente tem esse probleminha, que a Warner talvez não fosse tão sagaz no quesito droga. Pera aí. No quesito droga, realmente, perto da fronteira com o México... Opa, desculpa. É outro podcast. Ele estaria vendendo tudo que é birosca, provavelmente isso aí inibiria a Apple lançar o Macintosh, tornaria... Porque o seguinte também, Ricardo, a gente tem um cenário que não... Se não teve guerra de micro 8 bits, não teve o cantão da Apple também. A Apple continuou vendendo razoavelmente bem, mas assim, ela acabou ficando naquela. E o próximo micro
mais. Como é fato consumado que o Apple III é um fracasso, o próximo micro pode ser assim, vamos seguir pro mercado de workstation. É pouquinho, mas é garantido. Provavelmente a Apple talvez antecipasse, vamos dizer, o que seria um Apple II GS, provavelmente, mas aí fazendo durante muito mais próximo da arquitetura do Apple II, porque ainda tem, o Apple II ainda tem um espaço de venda, só que num momento muito rápido, a Apple ia notar o seguinte, o campo estava livre, o campo estava aberto para os clones de PC vindos de Taiwan, ou no caso dos Estados Unidos primeiro, ou de Taiwan. Porque não tinha concorrência. Os clones de PC cresceram mesmo no início dos anos 90. Nesse universo alternativo, a gente poderia dizer que eles cresceram a partir de 85. Não tem ninguém ocupando os buracos que o Atari ST, o GS, o Mac e companhia criaram. E você tem ainda o pessoal crescendo ainda com DOS, né? Eu acho que a gente pode colocar também como ponto fixo no espaço que o Windows só se tornou usável no Windows 3.0, né, em 1990. Só depois que a Microsoft brigou com a IBM. O que acontece, na verdade, e eu estou imaginando, provavelmente entre 86 e 88 haveria uma guerra, basicamente todo mundo lançasse o seu próprio ambiente gráfico para PC. Provavelmente todo mundo continuaria esperando da Microsoft ou da IBM, mas para mim é indiscutível que haveria uma guerra, e haveria uma guerra complicadíssima, porque você ia ter produtos que o cara ia ter que, de repente, lá no HD dele, rodar 4 ou 5 ambientes gráficos diferentes, porque alianças entre software houses garantiria que, tipo, o programa X que o cara precisa rodar só roda no ambiente operacional Y. De repente, quer rodar um programa Z, só roda no ambiente operacional T. Então, o cara tem que ter 5, 6 coisas diferentes. Isso ia gerar um estágio de tal maneira, ia ter uma guerra extremamente sangrenta, durante 2, 3 anos. Inclusive, as revistas passaram a dizer, espera a Microsoft, espera a IBM, até o momento que Microsoft e IBM lançam. Vou fazer uma pergunta agora? E talvez fosse antecipado, porque imaginando também que haveria, né, uma própria aceleração, né, do mercado de placas gráficas para PC. Era isso que eu ia perguntar. Talvez então, antes em 86 já teríamos VGA, né? Não, o VGA é 87. Mas talvez a gente tivesse, por exemplo, aceleração 3D no início dos anos 90. Blitter, no caso. Aceleração 2D. Blitter, aceleração 2D com Blitter, tudo, e você tivesse já o 3D entrando logo depois, antecipando aí 5, 6 anos. Eu acho que o Blitter viria antes. O Blitter viria antes porque a parte 3D ela acaba sendo uma necessidade que só vai aparecer oficialmente a partir da necessidade de você ter gráficos tridimensionais lá pro meio dos anos 90. Mas uma coisa que a gente pode pegar nesse cenário aqui, hein, César, é que a própria Apple poderia portar o que seria o System para um PC. Olha, esse aqui é o PC da Apple, nós rodamos System no nosso. É uma ideia interessante. Ou seja, a própria Apple acaba chegando à conclusão. Ela poderia ser o System para outras máquinas. O Mac seria morto muito antes do que ele foi. Por aí. A Apple teria que... Mas isso aí bate esbarra numa coisa, mudar a filosofia interna da Apple. A Apple é uma produtora, até hoje é uma empresa de hardware. Para ela, o software é um acessório. Eles teriam que pesar na balança. O que provavelmente, nesse caso, a solução a ser feita seria mais uma separação. Provavelmente a Apple montaria uma empresa só para cuidar de licenciamento do System para fora do mundo Apple. Aí eu tô imaginando uma coisa bem sofisticada. A Apple continua produzindo System para garantir que ela tem uma vantagem. Ela licencia o System para essa empresa, a System Incorporated, com código-fonte. A System Incorporated porta o código-fonte para a IBM PC, para a x86, e aí os fabricantes, os clones PC, clonariam e licenciariam da System Incorporated e não da Apple. Montariam uma subsidiária para fazer esse trabalho. A Apple continuaria sendo empresa de hardware. Haveria uma plaquinha com uma ROM específica para rodar o System para você espetar no seu PC. Isso. É como foi a Claris, né? No nosso universo, a Claris é uma divisão do nível da Apple, né? Talvez não existisse a Claris. Fosse tudo para System, essa System Incorporated. Aliás, César, essa visão é aquela que a Apple tem tardiamente, no final da primeira metade da década de 90, quando ela licencia os clones de PowerPC. Vou só acrescentar uma coisinha. Só tem uma diferença hoje, Tony. Porque você está falando de não licenciamento, não de clonagem do PowerPC, portanto competir com ela mesma. Mas sim, licenciar, portar o sistema operacional para uma outra plataforma e licenciar esse sistema operacional. A Apple continuaria com os micros dela rodando Motorola. Ou sabe, sei lá o quê?
e ela portaria o System para o x86 e a System Incorporated faria o x86. É um pouco diferente do que efetivamente foi feito pelo Scully no meio da década de 90, porque na verdade a Apple continuaria correndo sozinha nesse mercado. Até imaginou, na verdade, que em algum momento a Apple tentaria lançar primeiro o sistema para os computadores Mac, depois para os x86, tentaria primeiro, mas em algum momento sofreria pressão para que lançasse ao mesmo tempo. Mas de qualquer maneira manter empresas separadas para quê? Para justamente a Apple continuar sendo uma empresa de hardware e não uma empresa de software. Aliás, posso acrescentar mais uma coisinha nessa brincadeira? Pode. Esse cenário de barata voa, a Microsoft ela acaba não conseguindo crescer muito dentro de ser uma subsidiária da IBM. Ela não arruma briga com a IBM com o OS/2 para tentar lançar o Windows. Ela fica na dela e vê o que vai acontecer. Até imagino que na verdade a Microsoft já teria um plano B. Seria o plano B nesse caso. Mas ela esperaria criar a zorra no mercado, e no momento que ninguém se entende no mercado de interface gráficas para PC, ela vai direto nas soft houses, leva o Windows, diz: olha, porte para minha interface gráfica, porque eu vou lançar a interface gráfica que vai unir todas as tribos, como foi o Nirvana. Até 96 tá saindo. Então você tá saindo. A Microsoft tem uma grande vantagem, e isso é uma coisa que se mantém coincidente, inclusive até hoje, e para mim também assim. A Microsoft ela sempre teve uma relação extremamente interessante com os desenvolvedores. Tipo, os desenvolvedores gostam, a Microsoft ela se preocupa com o desenvolvedor. Developers. E aí eu tô imaginando que a Microsoft, dentro da guerra, ela entraria como, tipo, olha, ao contrário dos outros que lançam as coisas e fazem exclusividades, eu vou lançar o Windows. Eu lanço o SDK antes do programa Windows, de tal maneira que quando eu lançar a minha interface gráfica, seu produto já vai estar pronto, com menos esforço do que você teria que implorar, pelo amor de Deus, pra empresa, pra liberar o software. Eu também fico imaginando que teriam aí alguns favoritos, justamente pro cara poder comprar: você quer rodar Lotus 1, 2, 3, você tem que usar a interface tal. Você quer rodar WordPerfect, você precisa da interface tal. Então o cara fica com 5, 6 interfaces. Estou imaginando que a Microsoft, isso é uma coisa que se manteve dentro do DNA da Microsoft, de conseguir trazer o desenvolvedor para o campo dela, ela entraria como aquela que não se preocuparia com exclusividades para lançar o Windows para todo mundo. Talvez nesse caso ela até conseguiria aumentar o soft power dela, justamente porque ela teria salvo o mercado de PCs, que já era extremamente dominante no final dos anos 80, de se fragmentar assim de maneira bizarra. Porque nesse cenário a própria IBM deve ter tentado a arquitetura PS2 um ano antes que ela conseguiu, e também teria fracassado nessa brincadeira. Não. Perguntinha. Oi. O mercado de videoprodução e editoração eletrônica todo, pelo visto, ficaria com o próprio PC. Então teríamos uma videotoaster no PC, em vez de no Amiga, correto? Ou no Sierra. Mas vocês falaram que a Atari ia focar mais em games. Não, ela focar em games, ela também teria a parte de computador. A coisa é muito simples. Ela focaria em games, mas toda vez que alguém pensar em mexer nesse mercado, chegaria o contador e diria: vem cá, você é burro? Você tá fumando dorga, meu filho? Contar coisa. Tipo, você tá fumando cocaína e cheirando maconha? Vem cá, deixa eu contar uma coisa. Olha aqui, a minha margem de lucro em console é X. A minha margem de lucro em videoprodução e etc e tal é 5X. Não mexe nisso aqui não, isso aqui me dá. Isso aqui é o que garante meu lucro. Isso aqui é o que garante o teu bônus no final de ano pra você comprar, ficar alugando iate e ficar comprando mulher pra fazer orgia. Então, deixa o que é. Para de fumar cocaína e cheirar maconha. Para de ingerir dorgas e não mexe nisso aqui. Mantém isso aqui, porque isso aqui é o que me garante. E pronto, acabaria o problema. Aliás, indo para uma outra pergunta, essa da pauta. Então, não tendo Jack Trimmer para provocar o crash, como seria o mercado de videogames? A própria Atari se salvaria, né? Ao invés dela conduzir Miss Daisy pro inferno, que foi o que ela fez, a ajuda de um colega nosso, ela teria se tocado que o caminho que ela estava trilhando era o caminho da destruição. Então ela parou e deu meia volta para se salvar. O crash acaba não acontecendo. Não do jeito que a gente imagina. A gente não consegue nem imaginar direito como seria o mercado de videogame no mundo sem isso ter acontecido. Tudo bem, a Europa já conseguiram um caminho diferente. Aí a briga seria alguns anos à frente. Mas eu imagino que nesse momento, João, assim, a Nintendo se tornaria Nintendo não sairia do Japão. Ela demoraria mais para chegar nos Estados Unidos.
computadores. né? Ela ficaria no Japão. E aí eu tô pensando no mercado, uma coisa muito próxima ao que foi efetivamente o mercado de computadores do Japão nos anos 80 e 90. Que era um mercado em separado do resto do mundo. Nessa brincadeira, a SEGA poderia continuar seguindo com a política dela de entrar aonde a Nintendo não entrava, ou não tinha conseguido tanto sucesso. E pior ainda, né? Agora entrar também onde a Atari não tá entrando. Então a SEGA começaria a ser o segundo player, né, nessa briga de videogames. Ou até pior, né? Nessa brincadeira, de repente SEGA e Nintendo resolvem se dar as mãos. Ó, gente, a situação tá pesada lá fora. Melhor a gente ir junto, que together nós é mais forte. Porque Formou o Megazord. O primeiro Megazord do podcast. Sim, Lembrando. o presidente da Nintendo, né, o Sakaguchi, falecido também, né, o mais antigo, né, ele sempre olhou pra eles ganharem mais grana, que tinha que entrar no mercado americano de qualquer custo. O Sakaguchi é um dos tremel japoneses. De uma forma ou de outra, ele ia tentar o mercado americano. Aliás, ele tentou várias vezes contato com a Atari. Nintendo chegou a distribuir Pong e depois até fazer clones licenciados da Atari. Rolou uma negociata da Nintendo vender a Atari sobre licença da Atari. Atari videogame sobre licença da Atari empresa. Então aquela coisa, né? Ou a Nintendo viraria uma subsidiária da Atari no Japão, ou ela teria que realmente... subsidiária, eu diria uma parceria distribuidora. Então assim, ó, decidam aí nos comentários, o Megazord seria Nintendo Atari ou seria Nintendo Sega? Eu acho, por que pareça, mais provável o Nintendo Atari. Bom, vamos pro cenário número 2, então? Vamos. Cenário 2. Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.